Olá, professora! Olá, professor! A gente sabe que a escola é um espaço de descoberta do mundo social para as crianças. E a leitura tem um papel super importante para que elas conheçam mais a si e o que as cerca. A poesia é um caminho delicioso para esse aprofundamento e o livro que eu vou apresentar agora vai ser uma ótima companhia. A Dona da Festa, de Elisa Lucinda, com ilustrações de Graça Lima, está no tema Descoberta de Si e é ideal para os estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental. Traz a cultura afro-brasileira e um jogo de adivinhação divertido que vai conquistar a sua turma. A seguir, te conto mais sobre quem fez o livro e do que ele trata. Também vou falar de como se encaixa no gênero poesia e dar alguns bons motivos para você e seus alunos embarcarem nessa leitura. Vamos lá? Quem escreveu A Dona da Festa foi a multiartista Elisa Lucinda. Poeta, atriz, cantora e jornalista, nesse livro ela imprime um pouco de cada um desses talentos. A escritora brinca com as palavras, dramatiza e promove uma investigação jornalística para que os leitores descubram quem é a protagonista, que é uma menina bem animada. Com certeza isso vai aguçar a curiosidade dos seus alunos e alunas. Depois de publicar poemas para adultos, Elisa percorreu o universo das crianças, mantendo a mesma qualidade literária que a tornou um dos grandes nomes da poesia brasileira da atualidade. Elisa Lucinda nasceu na cidade de Cariacica, no Espírito Santo, em 1958. Desde pequena se interessou pela poesia e esse encanto está presente na sua obra infantil, uma vez que é exatamente o poema a forma que ela escolheu de escrever para as crianças. A Dona da Festa é o 5º livro infantil da autora. Os 5 são escritos no gênero poesia e trazem temas pertinentes ao universo da criança, falando diretamente aos seus sentimentos. Conhecida por sua poesia falada, Elisa escreve textos que pedem para ser compartilhados em voz alta e que carregam a função poética, com metáforas e figuras de linguagem. Tem também a função emotiva, que expressa subjetividade, a função metalinguística, com um código que fala sobre o próprio código, e a função referencial, com explicações sobre aspectos familiares, culturais, religiosos e sociais. É uma ótima oportunidade de trabalhar a leitura oral com as crianças, algo tão importante na formação delas. O texto de Elisa é vivo e inspira a apresentar sentimentos. Elisa Lucinda tem reconhecimento internacional por sua obra e também como defensora dos direitos humanos e da luta contra o racismo. Em 2006, recebeu do governo do Brasil a condecoração da Ordem de Rio Branco por seu trabalho como poetisa brasileira. Olha quanto prestígio! A luta antirracista está presente nessa obra. A protagonista é negra e a escritora envolve questões que podem ser trabalhadas com a turma, como as contribuições dos africanos na formação do país. A Dona da Festa cria um clima alegre para os leitores desde o início do jogo para descobrir a verdadeira identidade da menina, que se apresenta por pistas. As descrições da personagem principal incluem vivências familiares, sociais e culturais com as quais os estudantes vão se identificar. Ao conhecerem mais a protagonista, eles passam também a conhecer mais a si mesmos e a sociedade em que vivem. Quem compõe esse livro junto com Elisa é a ilustradora premiada Graça Lima. Ela nasceu no Rio de Janeiro, no Grajaú, em 1958 e desenha desde pequena. Graça adora retratar a natureza brasileira e é uma grande pesquisadora das culturas africanas e indígenas. Sensacional, né? Esses estudos transbordam nos trabalhos da Graça, sempre impactantes, inovadores e impecáveis. Em A Dona da Festa, ela traz toda a ambiência de cores e expressões da brasilidade e africanidade para apresentar as situações e a própria protagonista. Essa é uma fonte muito especial para ver com os alunos manifestações artísticas e culturais cariocas, além das africanas, todas elas parte importante do que são o Brasil e o Rio de Janeiro de hoje. Além disso, as ilustrações vão contribuir para o repertório visual das crianças.
É preciso ler o texto escrito e as imagens para compreender de forma completa o livro, com cores fortes e vibrantes e a expressividade que reforça as emoções da protagonista. Essa combinação de grandes artistas só pode dar num trabalho muito lindo para inspirar reflexões essenciais nas crianças. O jogo de adivinha de A Dona da Festa vai aos poucos revelando quem é a protagonista do livro, falando de comportamentos, gostos e espaços. Tenho algumas dessas pistas, olha só. Sou menina, dou leveza a todos os assuntos, sou danada, adoro passear, sou engraçada e inofensiva, sou a vida do palhaço. Será que já dá para ter uma ideia? Posso te dizer que é uma menina feliz. A obra apresenta uma série de situações que fazem parte do dia a dia e ensina sobre o jeito de ser de pessoas como a personagem, que levam a vida com leveza, buscando o melhor de cada momento, lugar e pessoa. Então, no final do livro, a gente conhece essa menina. A história é contada na forma de poema. No gênero literário poesia, a história é apresentada em versos e estrofes. Elisa Lucinda escolhe usar versos livres, ou seja, sem rimas, mas cheios de figuras de linguagem e construção de imagens, brincando com a palavra, o ritmo e o som. Isso pode ajudar bastante em exercícios de prática de leitura, na compreensão e interpretação de textos poéticos e na produção de poesias com os estudantes, trazendo as crianças também para o centro do processo de aprendizagem. O livro é rico em referências, sem perder o caráter literário, abrindo possibilidades para várias interpretações, o que vai estimular os pequenos leitores. Como pertence ao gênero poético, A Dona da Festa se encaixa no tema Descoberta de Si, abordagem que explora a subjetividade, típica no trabalho de vários poetas. Assim, é uma leitura que contribui para que as crianças ampliem seu conhecimento sobre si mesmas e o mundo ao redor. Vale lembrar que poema é o nome do gênero e poesia é a metaforização das palavras e situações. Então, há poesia em diferentes tipos de textos, mas o poema é onde isso se realiza com mais liberdade e, no caso do livro de Elisa Lucinda, com mais alegria. Professora, professor, a gente sabe que nos primeiros anos do ensino fundamental, os conteúdos devem garantir aos estudantes o conhecimento de si mesmos, a interatividade e a valorização da diversidade, sempre respeitando as diferenças e promovendo o diálogo. Além disso, também é importante nessa fase utilizar diferentes linguagens, por exemplo, verbal, gráfica, corporal e plástica. Garanto que com esse livro tudo isso vai ser potencializado em sala de aula. Aproveite! Como você sabe, a literatura não tem a função de ensinar um conteúdo, mas uma vez que ela permite perceber melhor as pessoas, as situações e a nossa sociedade, ou mesmo conhecer outras sociedades, é um recurso essencial na mediação entre os estudantes e o mundo em que vivem. A leitura de A Dona da Festa vai contribuir com a experiência literária dos estudantes de um jeito lúdico, divertido, despertando sentimentos e aprendizagens. É um livro excelente para trabalhar aspectos da história e da cultura afro-brasileira, apresentando aos estudantes as contribuições do negro na formação do Brasil. A literatura infantil é fonte inesgotável de conhecimento de mundo, ampliação de repertório cultural, humano, social, artístico e muito mais. Por isso, é fundamental manter um acervo diversificado com gêneros variados, contos, fábulas e poemas. A poesia permite brincar ainda mais com as palavras e com isso se aproxima bastante do universo da criança. Por meio da brincadeira, o leitor compreende o que acontece à sua volta e aumenta a sua capacidade de interação verbal. Tudo isso também contribui para um convívio amoroso e inteligente com a realidade ao redor. A Dona da Festa vai provocar os alunos e alunas tanto pelas situações inusitadas criadas pelo texto, quanto pelas ilustrações e o projeto gráfico de cores vibrantes e terrosas. Agora que você já conheceu mais sobre a obra, que tal explorar todo esse universo de sensações com a sua turma? Bom trabalho e até a próxima!